Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Doutor Riqueza. Eu vou falar sobre termos, palavras, frases negativas, como a gente consegue se libertar. Vou contar um caso que aconteceu comigo, que a minha mãe acabou embutindo em mim sem querer uma crença limitante, algo que depois eu percebi que era ruim e aí eu tive que reverter. Então é possível. O bacana é que com informação a gente consegue transformar, a gente consegue mudar. Eu espero que o som não fique com muito eco, porque hoje está um pouco de barulho ali fora e eu não queria deixar de gravar o vídeo aqui do canal. Então eu fechei, talvez saia com um pouquinho de eco, peço desculpas, tá? Mas vamos lá, tem alguma frase que você hoje sabe que é uma frase que aprisiona, que mantém a gente na pobreza, mantém a gente na mediocridade, frases que são crenças limitantes passadas ao longo dos anos? Tem alguma? Comenta, deixa nos comentários alguma frase que você hoje sabe ou alguma frase que você quer recomendar que as pessoas não repitam. No final eu vou dar aqui, ó, já até deixei separadinho aqui uma lista de frases comuns que são passadas de geração para geração e a gente acaba repetindo e hoje eu cortei, eu me programo para, se eu tô pensando ou falando alguma delas, eu corto, não falo nem por brincadeira mais. Algumas a gente acaba repetindo por brincadeira, mas essa repetição, mesmo que por brincadeira, às vezes mentira, a gente já sabe que o nosso cérebro não entende. E o nosso subconsciente, quando ele aceita isso, ferrou. Então, bora lá para falar sobre as nossas crenças limitantes, sobre algumas frases limitantes, frases ruins. Antes, deixa eu coloquei o link para quem quiser aprender comigo como ganhar dinheiro na internet. Eu liberei o acesso ao meu robô de 4 rendas, como que eu faço os 4 níveis de dinheiro. Dinheiro fácil, dinheiro rápido, muito dinheiro e dinheiro recorrente. Obviamente que cada um rende um pouquinho, cada um rende um pocão. São coisas diferentes, mas todos em comum estão dentro do meu robô das 4 rendas. Se quiser conhecer, clica no link que está na descrição, tá bom? Vamos lá. O que eu vou falar aqui? Frases negativas. A frase, ela aprisiona sem que a gente perceba. Então todo mundo sabe o poder das palavras, o poder das frases e como que pensamentos positivos, frases positivas ajudam o nosso dia a dia, nos leva para frente e como, da mesma forma, frases negativas. Qual é o grande problema nisso? Às vezes, a gente nem percebe que fica repetindo aquilo, repetindo. E o simples fato de não perceber acaba tirando alguma coisa bacana do nosso dia a dia, do nosso futuro. Então a gente precisa, hoje, como que você consegue melhorar isso? Simplesmente prestando atenção. Que frase você tem repetido para você mesmo, que é uma frase que você sabe que não te leva a lugar algum, mas sem querer você tem no seu dia a dia, quando você acorda, às vezes você acaba maldizendo alguma coisa, às vezes você diz para as pessoas que você gosta alguma frase que não é uma frase bacana. Se não for algo positivo, não diga. Se não for algo positivo, não pense. O simples fato de ter um pensamento positivo não resolve nada, mas ajuda no médio e longo prazo, te ajuda a resolver aquela situação. Aí, como eu falo, o pensamento positivo si só não resolve nada, mas o pensamento negativo atrapalha, tá? Então o pensamento negativo ele aprisiona, o pensamento negativo ele te atrapalha, o pensamento negativo ele te bloqueia. O positivo é melhor, mas sozinho não resolve. Então eu vou até gravar um outro vídeo sobre isso, porque só pensar positivo não resolve, mas se você pensar positivo e agir positivamente, aí sim a coisa acaba fluindo, a lei da atração acaba funcionando na tua vida, você acaba pensando, vibrando e atraindo coisas legais para a tua vida. Mas a parte negativa, se você pensar, já começa a resolver, porque tem coisa que é inconsciente. Como a gente passou tantos anos ouvindo, por exemplo, eu tenho um grande exemplo na minha família, da minha mãe, que é a pessoa que mais me ama, e ela sem querer embutiu uma crença negativa em mim. E qual foi essa crença? Quando eu era pequenininho, a minha mãe já percebeu que o meu pai não estava nem aí para dinheiro, e a minha mãe sabia que dinheiro é importante, e mesmo ela sendo professora e não sendo uma pessoa
com dinheiro, ela já entendeu que, preciso que meu filho pense em dinheiro, que ele evolua quanto a isso. A minha mãe, lá atrás, ela sozinha já percebeu, falou, opa, preciso que meu filho seja uma pessoa bacana em termos financeiros. E o que ela tentou fazer? Ela tentou embutir uma crença dentro de mim que acabou sendo uma crença limitante sem querer. Porque o nosso cérebro, ele não entende o não. Eu vou dar um exemplo. Não pense em um elefante cor-de-rosa agora. Não pensa no elefante cor-de-rosa. Eu tenho certeza que você pensou. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não entende o não. E o que minha mãe fazia? Ela falava assim, filho, desde pequenininho, não seja igual ao seu pai, não seja como seu pai, não seja desse jeito, não seja... E o que aconteceu? Eu cresci igualzinho meu pai, em um monte de coisa. Só que, hoje em dia, depois de velho, eu já sei que quando eu comecei a virar adulto, saindo da adolescência, eu comecei a perceber algumas coisas que eu não queria ser parecido com meu pai. Então eu comecei a perceber que eu era, sem querer, minha mãe embutiu. A gente, normalmente, sem a mãe colocar nada, a gente já puxa coisas, a gente já forma o caráter, o consciente, a gente começa a moldar a partir de criancinha. Então só depois dos 7 anos, depois de tudo isso dentro da gente montado, que a gente começa a entender. Então lá atrás eu vi que tinha um monte de coisa que eu não queria ser parecido com meu pai, mas eu era, sem querer. E a minha mãe, apesar do esforço dela para que eu não fosse, ela acabou embutindo dentro de mim com tanta repetição, e aliás esse é uma parte de um treinamento meu sobre mudança de paradigmas, eu vou deixar também na descrição. A repetição de coisas negativas acaba atraindo aquilo que a gente não quer. Então, sem querer, minha mãe colocou isso dentro de mim, não sabia. Depois eu até conversei com a minha mãe, expliquei, mostrei quando eu comecei a estudar, entender como que funciona a mente, como que o cérebro se conecta com a mente, como que aquilo tinha sido errado. Para quê? Para que ela não passe esse tipo de pensamento para as netas dela, para os filhos da minha irmã. Eu ainda não tenho filhos, mas a minha irmã tem, e minha irmã cuida das pequenas. Então, como que a minha mãe, eu fui passar esse conhecimento para minha mãe, não pode colocar dessa forma. Qual é a forma correta de você embutir algo na cabeça de uma criança, por exemplo? É reforçando a crença positiva. Então você reforça a crença positiva e isso sim vai transformar, e no futuro, então você tem que sempre pensar, agir e falar no positivo, tá? Então, quando minha mãe entendeu, virou essa chave na cabeça da minha mãe. Hoje minha mãe age com as netas dela, com as minhas sobrinhas, de uma forma totalmente diferente de como ela agia comigo. E a vida é assim. A gente, por melhor que queira, às vezes não tem aquele ditado que a melhor pessoa, a pessoa que mais me quer bem, às vezes me faz mal sem querer. Isso acontece, tá? E aconteceu com a minha mãe, só quando você identifica, você tem que mudar. Então, as palavras têm poder, palavras aprisionam, palavras libertam. Agora, eu já vou pedir um like se você está gostando desse vídeo, entende que esse vídeo vai ajudar alguém, recomenda, não guarde só para você não, interaja, deixa um comentário se você gostou, pode deixar uma crítica também se você não gostou, não tem problema. Pode mandar um comentário, clica no enviar, manda esse vídeo para algumas pessoas. Deixa eu pegar a lista de palavras aqui vai. Sabe uma que eu sempre repeti e hoje eu percebo que essa é uma frase que me aprisionou muito, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Por que eu pensava isso? Porque é melhor me dar aqui, é melhor do que 2, só que essa frase me aprisionou, porque ela me tirava o poder de buscar algo melhor. Às vezes, por exemplo, eu tinha uma possibilidade de ganhar R$1.000 com um serviço. Aí a pessoa me oferecia R$1.000. Melhor um na mão do que 2 voando. Mas não, eu poderia pensar hoje como que eu penso. Eu penso, o que eu posso fazer para gerar mais valor para ganhar mais? Eu não preciso desse 1.000, eu posso ganhar 2.000. O que eu posso entregar em troca de 2 em vez de 1? Então, esse fato me mantinha preguiçoso. Me dá um aqui, melhor um na mão do que 2 voando. Isso para mim era uma frase que me aprisionava, tá? Então vamos lá para uma lista de frases. Se você identificar alguma,
nessa lista que eu vou te passar, deixa um comentário, uma frase que hoje você vê que é uma frase negativa que você repetia, assim como eu tenho várias, mas essa foi uma que me marcou muito porque eu percebi, falei, nossa, mais vale um na mão do que dois voando? Não, mais vale um pássaro na mão? Não, eu quero os dois que estão voando, né? Então vamos lá, uma lista. Não tenho dinheiro para nada. Nossa senhora, essa daí é bem comum. A minha mãe até falava quando eu era menor, quando eu era pequeno, né? Não tenho tempo para nada. Meu Deus do céu, como não tem tempo? O tempo você consegue criar. Se é importante, você cria tempo. Vamos lá. Não sou bom o suficiente. Ora, se você percebeu que você não é bom o suficiente, se dedique para ser bom. Ué, por que você vai manter esse pensamento, essa frase, vai repetir isso, sendo que você tem... Nada te limita, você não tem limitação alguma. Se você quiser, você dá um jeito. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Outra, não sei tudo que preciso. Não consigo aprender isso. Não consigo me organizar. Quando você coloca isso como uma coisa definida, você fecha o campo para melhorar. Então você precisa entender que essas frases negativas estão te aprisionando em um estado que não é um estado definitivo, talvez seja um estado passageiro. Tipo, não sou bom para isso. Pera, eu não sou bom ainda, mas eu vou ser bom, eu vou ficar bom em alguma coisa e a partir disso eu vou arrebentar. Então toma muito cuidado com as frases que você repete para você e você externa, às vezes você não repete, mas você externa frases ruins e essa frase te aprisiona. Vamos seguir aqui com as nossas frases? Quem quiser receber mais vídeo como esse, segue, compartilha, deixa uma observação que o algoritmo vai mandar mais conteúdo meu para você. Não sou capaz, isso não vai dar certo. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Meu Deus, como minha mãe repete essa frase. Eu vou até falar, mamãe, se você assistir esse vídeo, pare de repetir isso. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Essa eu penso bastante, agora eu me policio para não me manter nesse estado de pensamento, tá? Essas coisas ruins só acontecem comigo. Meu Pai eterno. Eu sabia que acabaria assim. Quando você pensa, quando tem alguma coisa ruim, você pensa isso. Dinheiro não dá em árvore. Muita gente repete essa daí. Seu irmão é muito melhor do que você. Talvez você fale isso para o seu filho. Cuidado. Ou sua filha, né? Cuidado. Rico não entra no reino do céu. Quem é que falou? Você não faz nada direito. Você deixa tudo pela metade. Puta que pariu, essa é clássica, né? Enfim, esse foi o nosso vídeo sobre frases limitantes que nos mantêm na pobreza, que nos mantêm em uma limitação, que nos mantém bloqueados aí, tá? Espero que você tenha gostado, recomende para alguém, nunca é demais lembrar, vamos espalhar abundância, vamos espalhar boa informação. Esse foi um vídeo aqui do canal Doutor Riqueza. Alguns treinamentos na descrição, se você quer aprender comigo a ganhar dinheiro na internet, vai ser um prazer te conduzir nessa jornada. Se você não me conhece, quer conhecer, saber minha história, de onde eu vim, como que eu consegui, a partir do momento que eu peguei o auxílio emergencial, como que eu consegui fazer de uma coisa ruim, de um momento difícil na minha vida, algo bom, o link e o vídeo tá na descrição desse vídeo, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê amanhã com um vídeo novo aqui do canal Doutor Riqueza. Eu sou Douglas Inácio aqui, canal Doutor Riqueza. Um grande abraço.